E aí, fião? Escutando aquele rap de Brasília, Japão, Viela 17, Vadio os Loucos, Luke. E aí o cara vai dizer que eu sou comunista porque eu estou vestido de vermelho. Aliás, essa situação foi tão dramática que quando você colocava vermelho há pouco tempo atrás, você era comunista. Você se policiava numa situação dessa, né? Aí se o cara usava verde e amarelo, ele era patriota. Eu tenho uma camisa da minha academia lá, que é amarela com bandeira. Aí os caras acharam que eu era patriota. Não, é porque a gente representava o Brasil e a cidade de Fernandópolis em alguns campeonatos internacionais. Mas tudo bem, filho. E nós vamos falar sobre falas de presidente. O presidente Lula, dia 19 de fevereiro de 2024, ele teve na 30ª cúpula africana na cidade de Addis Abeba, capital da Etiópia. Etiópia que entrou no BRICS+, né, no BRICS 11, que ficou BRICS 10, porque a Argentina parece que não entrou. E lá, dentro desse contexto todo, né, apesar de hoje ter um vídeo aí que me mandaram, que o Garcia lá, que era da Globo, disse que o Lula era um anão diplomático, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu sempre fico com o pé atrás com os jornalistas, porque eles vão pelo viés do sentimento. E o estabelecimento de relações sul-sul aumentou muito em 2002 para cá, mas não vou entrar nesse mérito. Lula fez a seguinte colocação: a crítica a Israel pela situação em que está, principalmente na faixa de Gaza, que é liderada pelo Hamas. Porque você tem a Cisjordânia, que fica com a Fatah, e a faixa de Gaza com Hamas, tanto cercando e sufocando por terra, quanto cercando e sufocando por mar. E aí Lula, como sempre, uns arroubos, né? Porque o Lula e Bolsonaro têm em comum isso, os arroubos, né? Ele disse que realmente era uma situação que deveria ser revista, inadmissível, e que só viu aquilo no Holocausto, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Aí era tudo que todo mundo queria, porque Benjamin Netanyahu tem um governo péssimo em Israel, não é bem visto lá, e aqui também se desvia das situações mais nevrálgicas, como por exemplo o elevado custo de vida que nós estamos passando no Brasil e a crise econômica também que assola o nosso país, mas não é de hoje, e nem estou falando que seja do governo Lula, nem do Bolsonaro também, mas um contexto mundial que jogou ali. Mas tudo bem. E aí pega-se a situação, até que ponto que um chefe de Estado, um político, deve falar alguma coisa que ele pensa para florear as coisas. Quando você é político, e outra coisa, o vídeo vai demorar, então se você não vai te agregar nada na sua vida, então você pega, pode fazer suas coisas, vai assistir a luta do Bambam em Popó, que demorou 36 segundos. Sempre os políticos falam algumas coisas que depois eles poderiam ter ficado calados. Vou falar algumas coisas que aconteceram para vocês entenderem. E a imprensa adora, né? A imprensa adora. FHC, que foi responsável pela reforma da Previdência em 1995. Se você não sabe, vai lá, dá uma olhada, né, nos vídeos que nós temos aí. Os meus alunos antigos, eu lancei questões sobre a Previdência naquela época. Ele aumentou a idade naquela época, ia ter um aumento de idade. E aí os trabalhadores estrilaram. Mas já estava naquela época os trabalhadores mais pelegos, já não conseguia fazer tantas coisas que faziam na década de 80. E aí ele diz: quem não gosta de trabalhar, para mim, deve ser vagabundo, algo parecido. Lamentável a fala de um presidente. Ou quando ele foi na China, que foi um dia 8 de maio, dia da mulher, né? 8 de maio ou de março, não me lembro também. Não vou ficar lembrando disso aí, né, meu filho? Se liga, né, porra? Tem coisa pra caramba pra lembrar na minha cabeça. No dia da mulher, o jornalista pergunta assim: pô, o que o senhor manda pra mulher? Aí ele manda um abraço ao mulherio. E aí a dona Ruth, que é a mulher dele e nunca passou por primeira dama, era a dona Ruth Cardoso, professora, antropóloga, doutora em antropologia, fez um trabalho muito interessantíssimo dentro do social naquela época. Ela falou: um presidente deveria escolher melhor as palavras para se referir. Quando Itamar Franco saiu do governo e foi de presidente governar Minas Gerais, e
quando o FHC disse que iria privatizar Furnas, ele falou que ia mandar a polícia militar cercar Furnas e entrar em confronto com o exército. Isso fez a queda do preço de Furnas no mercado internacional. Quando o Stedley, do MST, Movimento Sem Terra, ele chega, não me lembro se foi na Europa, não me lembro que continente que foi, em que ele chega e diz que o MST invadiria, inclusive, terras tituladas do grande agronegócio, isso fez estremecer os investimentos no Brasil. Quando Paulo Maluf falou aquela famosa frase, estupra mas não mata, aí o pessoal só pegou isso, estupra mas não mata, ele referia-se na época à questão do crime. Então que ele dizia que o estupro tinha 30 anos e se matasse prisão perpétua. E aí a imprensa pega todo o contexto, estupra mas não mata, e ficou isso. Quando a presidente Cristina Kirchner foi à China numa viagem diplomática e falou o seguinte, que aumentaram os comércios, as relações comerciais entre Argentina e China, principalmente da exportação de arroz, o pessoal disse o seguinte, a Cristina Kirchner, agora a chinês vai comer mais arroz. Isso causou um problema sério diplomático entre os países. A China queria inclusive cortar relações comerciais com a China, com a Argentina. Quando o ministro da Saúde inglês, o Reino Unido começou a importar preservativos, condoms, que só no Brasil que é camisinha, então é condom, né, o nome da camisa de Vênus, ou camisa de Vênus, do Japão. O ministro japonês vai em rede nacional, olha o tamanho do preservativo e fala, ó, pode ser bom para os japoneses, mas não para os ingleses. Estremeceu as relações Reino Unido, ele teve que pedir desculpas em rede nacional. Quando, essa é a mais famosa talvez, a presidente Dilma, ela estava dentro de um contexto de entrevistas. Ela nunca disse de estocar vento mesmo. Ela falava o seguinte, que seria interessante criar-se uma tecnologia que pudesse estocar o vento, porque o vento é diário. Então, até o Timbufan, que é um grupo irônico, né, de música muito bom de São Carlos, fez até uma paródia aí, um meme com isso, que os ventos, eles têm direções muitas vezes diferenciadas durante o dia, e você poderia fazer um artefato que pudesse estocar o vento. E aí disseram, Dilma estoca o vento. Não estou dizendo que ela não tenha falado algumas besteiras por aí também não, tá? Como mulher sapiens, vamos saudar a mandioca, essas coisas aí também que passaram, que seriam desnecessárias. Quando o presidente Lula ele chega num político de Pelotas, e me perdoe então o termo escatológico aqui, o termo que a gente vai usar, não gosto de usar muito situações aí dentro dos vídeos, principalmente porque atinge uma grande parte, mas palavras que possam ser consideradas de baixo calão ou não. Quando ele chega, então foi do Lula, quando ele chega num político de Pelotas, ele vai ajeitar a gravata e fala, é o seguinte, né, dizem que Pelota tem muito viado, e o político riu, era uma piada ali, a imprensa fez aquele escarcéu e tal. E o pior foi quando ele falou, quando ele estava dentro, acho que de uma reunião do Partido dos Trabalhadores, e perguntou onde estavam as mulheres que deveriam ir à frente, fazer as reivindicações, onde estavam as mulheres de grelo duro. Para quem não sabe, grelo duro é muito utilizado, principalmente no Nordeste, a se referir a mulheres realmente que tenham muito tutano, porque a virilidade é considerada uma qualidade. Agora, se você acha que isso é lacração, então vai lá e compra um velcro e lacra tudo para você não ouvir. E na realidade ele está fazendo um elogio às mulheres, até porque Luiz Gonzaga tem uma música chamada Paraíba Masculina, Mulher Macho, Sim Senhor, mostrando uma situação em que os homens saíam do sertão e as mulheres acabavam assumindo a casa e faziam uma dupla jornada de mãe e pai. Aí tome de novo críticas. Drauzio Varela, quando falou que era uma gripezinha, porque quem primeiro fala gripezinha não é o presidente Bolsonaro, é Drauzio Varela na Globo. Ele fala para não assustar as pessoas, depois ele vem a público e se retrata, ele não queria causar pânico.
E outras situações, mesmo o Bolsonaro, muitas vezes, quando fazia suas colocações à la Bolsonaro, eram tiradas muitas de contexto e colocadas numa situação que dava um entender diferenciado, não é? Isso, mas os políticos têm que ter cuidado, por isso que eles têm assessor de imprensa, por isso que não se deve deixar levar por situações de falar ao excesso. Lula causou um desconforto dentro das relações internacionais, entre aspas, a sorte é que Israel e o Brasil, Israel só como é que eu falo? Dentro do comércio com o Brasil é 0,37%. Nós exportamos para Israel cerca de 650 bilhões de dólares, que não é muita coisa, principalmente petróleo, soja e carne. E importamos de Israel armas, tecnologia, adubos e fertilizantes. Importamos 1,3 bilhões, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, importamos mais. A nossa balança com Israel é deficitária. Então, filhão, é isso. Agora, se você quer fazer agenda de stay woke, eu lamento informar que o mundo não gira em torno de você. Se você quiser que o mundo gire em torno de você, eu aconselho você entrar para a vertente do Islã, do sufismo, onde os derviques fazem aquela dança com um pé só, que o mundo que fica girando no lugar. E se você não gostou, tá aqui, ó, Jardim Paulista, área 017, Fernandópolis, periferia de Fernandópolis, terra dos Sabarás aqui. Tamo por aqui pra discutir ideia, filho. Valeu? Tamo junto. Já Elvis. E o Domingão tá aí. Como ninguém vai ouvir mesmo isso aí, talvez a visualização nossa média seja menos do que a luta do Bambam e Popó, que eu estou aqui agora desafiando o Popó, porque talvez eu ganhe só esse desafio que eu não ganhei na minha vida toda dando aula. Tamo junto. Já Elvis. Até derrama o meu caneco. Dá nada, derrama o meu caneco. Derrama o meu caneco. Isso. Dá nada. E aí, demorou. Chega aí, Joe.